dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje, com a graça do Senhor, eu gostaria de abordar alguns aspectos relacionados à oração de forma sucinta, mas que me parecem bastante interessantes para que nós possamos refletir, notadamente sobre um ponto para o qual eu vou dar uma ênfase um pouco maior. Antes, vamos fazer uma pequena oração. Pai, obrigado por esse dia, pela Tua palavra, pela Tua presença e pela Tua vida em nós. Se eu possa nos ajudar nesse dia, nessa semana, nos habilitar a viver uma vida que glorifique o Teu nome, que Te testemunhe, que te faça ser entronizado cada dia mais nos nossos corações e nos nossos irmãos. Eu oro por essa palavra, que o Senhor possa abençoar-nos em nome de Jesus. Irmãos, a oração é um tema bastante extenso, na Bíblia. Eu separei aqui alguns pequenos versículos para que a gente tenha alguns princípios relacionados à oração, sem a pretensão de fazer uma análise exaustiva do tema, até pela exiguidade do nosso tempo. Eu separei Mateus 6, de 5 a 8, quando o Senhor dá instruções acerca da oração, pelo fato dela dever ser feita em secreto, pelo fato dela ser realizada sem um propósito de que nós, através dela, sejamos vistos pelos homens, que ela seja sem hipocrisia, não é? Aliás, nesse sentido, me lembro aqui que no altar de ouro do incenso, onde o incenso sobe a Deus, e a gente sabe pela palavra que o incenso representa as orações, as especiarias aromáticas colocadas, que são estoraque, gálbano e ônica, são 3 elementos que, se você depois tiver a curiosidade, estude sobre eles, você vai ver que eles referem-se a profundidade, quebrantamento e sinceridade. Essas são as menções ou a correta interpretação do significado das especiarias aromáticas colocadas sobre o altar do incenso. Basta que se analise cada uma delas, nós vamos poder perceber essa realidade. Eu acho que isso fala muito e tem a ver com essa questão de que a oração deve ser realizada sem hipocrisia. E nós não devemos utilizar de vãs repetições, Então, esses são alguns elementos que nos ficam claros de como a oração deve ser feita. O Senhor, em Mateus 6, capítulo 6, verso 9 a 15, estabeleceu um modelo, de uma oração modelo, que estabelece não uma oração que deva ser repetida, até porque ele fala sobre a necessidade de não usarmos de vãs repetições exatamente nos versículos precedentes. Mas ele estabelece um modelo de oração no sentido de estabelecer princípios espirituais para que a oração seja feita. Em Lucas 11, no versículos de 5 a 13, a gente vê a necessidade de uma perseverança em oração, quando ele usa a figura de uma certa importunação, a qual ele vincula, no quesito da nossa necessidade de perseverar em oração. Há também um outro elemento bastante interessante que está contido em 1 João, no capítulo 3, no verso 21, diz assim:
Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Em tese, analisado separadamente, esse texto daria suporte, a imaginarmos que tudo que pedirmos poderíamos receber da parte do Senhor, se evidentemente lhe somos agradáveis. É claro que a santidade, o alinhamento de nossa vida com a vontade do Senhor é uma pré-condição fundamental, evidentemente, para que as nossas orações possam ser respondidas, Mas no capítulo 5 do mesmo livro, no versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, esses são alguns aspectos relacionados à oração, como eu disse, de forma não exaustiva, mas o foco que eu queria dar hoje está em Mateus capítulo 7, no verso 7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas por que a primeira metade desse texto diz dessa nossa necessidade de pedir, de buscar e de bater? E na sequência, o texto diz assim: porque qual é o homem que se o filho lhe pedir pão, vai dar uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, dá uma cobra? Aí vem, acho que a grande lição desse texto. Em geral, as nossas orações, via de regra, elas são uma expressão da nossa vontade naquilo que nós entendemos seja o melhor para nós e para outros. Então, em certo sentido, a oração é uma expressão de um desejo nosso, e na própria formulação da oração, implicitamente nós colocamos quase que inconscientemente paradigmas segundo os quais a realização do cumprimento daquilo pelo que oramos deve seguir aos princípios daquilo que nós entendemos. É como se nós estabelecêssemos um caminho segundo o qual, fora dele, a nossa oração não estaria respondida. E aqui algo tremendo o Senhor coloca, que se o filho pede, se o filho pede para o pai pão, o pai vai dar pedra? E se pedir peixe, ele vai dar uma cobra? Ou seja, nós pedimos o pão. E aquilo que muitas vezes recebemos como resultado da nossa oração, aos nossos olhos parece uma pedra. Ou nós oramos clamando por peixe e aquilo que recebemos aos nossos olhos parece uma cobra. O que denota claramente que o mover, o agir do Senhor é superveniente à nossa compreensão. E que o nosso roteiro, segundo o qual a nossa oração deve ser respondida, não é necessariamente aquele do qual Deus vai se utilizar para realizar aquilo que, de fato, nós necessitamos. E muitas das vezes, aquilo pelo que oramos traz consigo elementos que necessitam de experiências diferentes das quais nós julgamos que são as necessárias para nos transformar. E é por isso que ele faz essa correlação entre o pão e a pedra, o peixe e a cobra. Não é?
Isso nos dá uma dimensão da nossa pequenez, isso nos dá uma dimensão da falácia do nosso raciocínio, de imaginar que nós podemos, de certa maneira, constranger a Deus a que realize os nossos sonhos e da forma como nós imaginamos que essa realização deva se processar, né? E nos coloca numa posição de absoluta submissão à vontade do Senhor, para trabalhar em nós aquilo que nos é necessário e para fazê-lo da maneira como Ele assim o entende como necessário. Afinal, a Bíblia é clara, nós não sabemos orar como convém. E eu gostaria de concluir com esse texto. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. Qual a extensão do que Paulo está dizendo? Aqui ele se refere quando ele diz, não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes a verdadeira e real oração, ela é algo espiritual de natureza tão profunda que ela sequer pode ser expressa por meio de palavras, não é? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Veja que muitas das vezes as orações podem não ter a sua origem verdadeiramente constituída no espírito, mas na alma, não é? E a vontade de Deus, ela tem propósitos eternos e não necessariamente circunstanciais, embora Ele se utilize das circunstâncias para trabalhar em nós valores eternos. Portanto, concluiria dizendo, sabemos então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que o Senhor nos dê graça para que tenhamos realidade espiritual, profundidade, quebrantamento e sinceridade, e que o Espírito possa de fato gemer de forma inexprimível e nós possamos acatar as respostas de oração não como quem recebe uma pedra ou como quem recebe uma cobra, mas como quem recebe um pão e quem recebe um peixe, sabendo que nós somos o vaso e que o Senhor é o oleiro. Que Deus nos abençoe. Amém.